Olá, irmãos. Sou Valmor Santos, gravando mais um vídeo para breves reflexões espíritas. Que a paz de Jesus nos inspire e nos ajude. Vamos falar hoje sobre anjos e demônios. Como as criaturas vivem atormentadas com a presença do demônio em suas vidas. Quantos milênios temos de terror implantados por religiões que não foram capazes de perceber que Deus jamais poderia ter criado tal figura. Nós podemos saber mais e melhor, tanto em O Livro dos Espíritos, questões 128 a 131, como no livro O Céu e o Inferno, capítulo 9 e 10, Obras de Kardec. Particularmente não creio que a crença em demônios tenha salvo alguém do inferno, mas talvez tenha atraído mais do que salvo, pois o demônio apresentado quer festa, pecado e alegria, enquanto os anjos são chatos, querem tudo certinho. Essa é a crença geral. E é muito difícil nos livrarmos dessa crença atávica. Essa crença em demônios mais levou à loucura do que à salvação, mais às fogueiras da Inquisição do que ao paraíso, ao apedrejamento do que à elevação. No entanto, já não pode ser mais compatível um pensar centrado no demônio nesse terceiro milênio. O demônio apresentado de um modo primitivo há mais de 3.000 anos. No entanto, Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos: por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, por sua natureza, ao mal e condenados para toda a eternidade. Se não fossem obras de Deus, existiriam, como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas, o que é um contrassenso. Aí eu pergunto, essa crença tem lógica, segundo os ensinos de Jesus, que falava em Deus de amor absoluto? Prossegue Kardec. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, para a doutrina dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a negar a Deus a sua infinita bondade. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios devemos entender os espíritos impuros, em estado de evolução ainda primitivos, dominados pelo seu orgulho, seu ódio, suas mágoas, sua incapacidade de pensar o amor. São apenas espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente. Porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Vejam a resposta à questão 131 de O Livro dos Espíritos. Responde os mentores: se houvesse demônio, seriam obra de Deus.
Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Observemos que demônios podem ser várias criaturas que exploram o próximo, que os amedrontam roubando-lhes a paz. Quase sempre seus objetivos não são conduzir criaturas a Deus, mas encherem seus cofres com a exploração do mais ingênuo e criar poder político através do medo. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Porquanto o termo grego daimon, de onde ela deriva, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou mal, indistintamente. O próprio Sócrates, um dos precursores de Jesus, afirmava aconselhar-se com seus daimons. Na questão 128 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Responderam-lhe: não. São espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E Kardec comenta: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse anjo bom e anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Na doutrina espírita, o termo é tomado, conforme conclui Kardec, na sua melhor acepção, isto é, espíritos. Na questão 130, Kardec pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Respondem-lhe: fica sabendo que o mundo onde te achas, a Terra, nosso planetinha, não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo em outros orbes. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Aqui podemos ver a que ponto negativo as condições primitivas da humanidade conduziram a erros interpretativos por ignorância, medo, orgulho ou simplesmente por interesse. Portanto, saibamos que Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que existe um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. Mais adiante, os modernos representam os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás, com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individuais reais
como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Portanto, meus irmãos, demônios não existem. É impossível imaginar Deus criando demônios. Mas podem ser interpretados como espíritos de baixa evolução ainda, que, atiçados por emoções baixas, envolvem-se na prática do egoísmo e do orgulho. Como muitos religiosos que usam o nome de Deus em seu proveito próprio. Demônios. Pensemos nisso. Um grande abraço para todos.